Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio da Betuelcast e eu gostaria de te convidar, juntamente comigo, a participar desse momento tão especial, dessa conversa tão produtiva. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, muito especial para mim, a diaconisa Eliana, que tem abençoado muitíssimo a nossa igreja. E olhando, eu vejo claramente o antes e depois. Antes era uma intenção de ministério de ministério infantil, e hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos, para a glória do Senhor, ministério consolidado, e eu vejo não somente a minha casa sendo alcançada, mas muitas casas sendo alcançadas através desse ministério. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, e principalmente falando sobre esse assunto, né, que eu amo. Esses dias, foi domingo mesmo agora, eu estava emocionada quando eu olhei para a nave da igreja, vi aquelas pessoas adorando, me veio assim um flash bem Uau. rápido, assim, relembrando de como que foi no início, como que estava aquele dia, falando, nossa, incrível. Verdade. Eu lembro no vídeo que nós passamos, né, todo ano, e do ano da resposta nós tivemos um vídeo bem interessante que você fala sobre a diferença, né, de como era a nossa igreja, a sala das crianças na igreja que nós tínhamos anteriormente e a sala hoje, né, que eu já acho pequena, Já, né, já achamos sim, já pequena. está. Mas é lindo, né? Veio essa frase, você falando no vídeo, nunca sai da minha memória, e de como era o trabalho de vocês, e mesmo pequeno ali, mesmo em algumas dificuldades, né? Por conta do espaço, o amor que o Senhor plantou em você tem alcançado não somente as crianças, mas também muitas pessoas desejosas por servir o reino do Senhor no ministério infantil. Sim, incrível. Quando eu penso naquela salinha, realmente era uma salinha, né, um esconderijo, um refúgio, mas a partir dali teve muitas conquistas, muito aprendizado, foi, assim, um agir de Deus que começou, assim, primeiro brotando no meu coração e consequentemente em todos os demais que hoje estamos juntos, né, Que bênção. nessa obra. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de quem é você e o que você faz, junto como você chegou até aqui. Ah. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eliana Santos, diaconisa, casada com o pastor Lacon. Tenho 3 filhas, a Giovana, que já tem 21 anos, a Bruna com 12 e a Luísa com 3. Eu sempre brinco quando falo a idade das minhas filhas, que eu fui mãe a cada 10 anos, na casa dos 20, dos 30 e dos 40. E encerrou, porque 50 não dá mais, né? E a outra pergunta, O que você faz? o que eu faço? Hoje, além de servir na diaconia, né, eu sirvo no Ministério Infantil. E como eu cheguei até aqui? Eu amo falar essa história. Algumas pessoas já conhecem, né, porque o Lacon sempre comenta. E foi incrível, porque eu conheci o Lacon numa fase muito, muito difícil da minha vida, né, recém-separada, mas eu conheci e ele pôde me mostrar o amor de Deus. E foi incrível como ele me ensinou tudo, porque eu era catequista até, frequentava a igreja católica, e como a minha filha, a Giovana, precisava fazer primeira comunhão, não sei por quê, mas era a regra, tinha que fazer, todo mundo fazia, vamos fazer, sem entender nada. Chegando lá, não tinha professora. Ministério Infantil sempre, né, Aí Deus começou a trabalhar nessa vida. eu falei, bom, já que não tem ninguém, eu tenho que estar aqui para trazer, eu vou servir. Uau. Então, me deram um livro lá e eu aprendi o que tinha que ministrar na vida das crianças. E aí começou a minha história com Uau. crianças. Eu sou colérica, que gosta de estar sempre se movimentando, fazendo alguma coisa, e minha linguagem de amor é servir. Então, ali estava precisando, eu falei, vou demonstrar meu amor aqui, eu vou servir. Olha, ele tem gente que tem um pouquinho de cada ali, fica permeando na linguagem do amor em um outro, mas você é o serviço, sabe, nítido, não tem jeito. Não, chegar, se precisasse no louvor, eu ia aprender a louvar, se Você até precisar. fez aula de canto, Até né? fiz, olha aqui, nossa, tem alguns vídeos ainda que eu preciso excluir das redes sociais para Mas apagar é esses bom. registros. Mas se precisar em qualquer área, e foi assim que eu comecei com o Ministério Infantil. E foi engraçado que eu conheci o Lacon na época de Páscoa. E tem
a quarentena lá. Nossa, fazem uns 10 anos, eu não lembro mais todos os detalhes. E na quarentena a gente não podia sair, namorar. Eu falei, não, eu não posso, porque eu tenho que ficar 40 dias aqui, né? Preparando para Páscoa e tal. Aí lá como, nossa, você seria uma ótima cristã, Uau, já foi né? identificando. Passaram-se os 40 dias, beleza, a gente se viu, começamos um namoro ali. E certo dia o Lacon teve um encontro com o pastor Tiago. Foi Deus que enviou o pastor Tiago lá. O Lacon trabalhava com salão, o pastor vendia produtos. E aí o Lacon foi na igreja e se reconciliou com Cristo. E esse dia eu não fui, nem sabia que ele foi e tal. E aí ele falou, voltou, a gente se viu. Ele, agora eu fui para a igreja, me reconciliei com Cristo. Eu falei, que legal. E isso quer dizer o quê? Não entendo essa linguagem, não sabia de nada, né? E aí ele falou que ele se reconciliou, agora ele tinha que seguir um namoro cristão. Eu falei, então você é crente? Eu nunca namorei um crente, como que é isso? Aí ele me explicou, né, na linguagem, então tem que ter um namoro cristão. Então, mas como assim? Luan Santana falou que amar não é pecado, Que né? referência. Olha essa referência, assim, não entendia nada, né? E, enfim, ela se reconciliou, a gente continuou ali namorando e eu curiosa para conhecer mais. O Lacon sempre foi minha referência em tudo, tudo no mundo cristão. E eu louvo a Deus pela vida dele, que pôde alcançar a minha vida, a vida das minhas filhas. E hoje eu e a minha família servimos ao Senhor. E certo dia saímos e o nosso ponto de encontro era ali na Alcatel. Parava o carro ali e ficávamos horas conversando. E eu sempre fui muito de debater, né? Eu quero mostrar o meu ponto de vista e defender o meu ponto de vista. Eu lá como explicando da Bíblia. E eu, mas se eu não fosse católica, eu seria espírita. Porque como explica eu passar em um lugar e falar, nossa, eu já passei aqui. Ou então eu conheci uma pessoa agora e falar, nossa, parece que eu conheço há anos. Só isso explica, né? Aí o Lacombe me falou, não, na Bíblia, vamos ler parábola do rico e o Lázaro, seio de Abraão, né? O rico falando, pede para que Lázaro vá lá, fala para os meus familiares e tal. E Abraão, se eles não confiam em quem está lá ministrando, eles vão confiar em quem já morreu? É impossível. E aí eu entendi. Eu falei, nossa. E eu, como uma advogada procurando uma brecha na lei, e eu lá contei bastante base bíblica, né? Eu falei, não gosto de igreja evangélica. E tenho que usar saia, não posso usar esmalte, não posso passar um batom. E outra coisa, como já se viu ficar perguntando se aceita Jesus? Eu já aceitei Jesus desde que eu nasci. Como assim? Eu não gosto dessa pergunta. Lá com Romanos 10, 9, diz, você tem que confessar. Bem didática, hein? Nossa, então foi incrível, assim, os ensinamentos que eu tive. E aquele dia mesmo eu falei pro Lacon, esse Deus que você serve é maravilhoso, eu quero conhecer mais dele. E aí decorreu, acho que o Lacon falou de Gênesis, Apocalipse. Porque eu era católica, mas eu não entendia nada, era uma tradição, tinha que seguir, não lia a Bíblia, lia pouquíssimo, algo que eu fosse ministrar ali, e depois disso eu pude, né, ter um pouco mais de conhecimento, buscar mais, ela como ministrou bem minha vida. Vamos na igreja, vamos. Ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Depois de ler comigo, né, em Romanos, falei, não, eu aceito sim, fizemos a confissão, ele, a gente vai para a igreja só para oficializar, tá? Chegamos na igreja, incrível como Deus fala. E a ministração foi um dia de campanha, e tudo que lá tinha ministrado foi, né, dito ali, e um dos pouquíssimos louvores que eu conheço, foi tocado lá na igreja. Que legal. Que, nossa, deu branco agora qual o louvor. Senão eu ia cantar. Oh, glória. Né? Então, quando fizeram um apelo, que eu não acho que nem que deveria se chamar apelo, né? Fizeram a pergunta. E eu fui, quando abriu o olho, eu já estava lá na frente, aceitando Jesus. E eu me posicionei e continuamos namorando. E depois teve várias fases na nossa vida, várias coisas que não é o caso agora. Me posicionei, mas aí o Lacon saiu, aí depois eu alcancei ele, e a gente ficou assim nessa guerra espiritual, porque mesmo namorando, mesmo indo à igreja, havia brechas, né?
Foi quando eu entendi, fui ministrada sobre as brechas, sobre as coisas erradas que a gente acabava, né, cometendo, os erros e acertos. E nos posicionamos, nos casamos, e hoje é uma bênção. Sou muito grata ao Senhor por essa fase, por esse conhecimento, por tudo que eu pude Amém. chegar e alcançar. Amém. E como que você chegou até aqui com o Ministério Infantil? Comecei a frequentar a igreja. Se eu não me engano, foi em 2013 mesmo, 2013, por ali. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui na igreja Assembleia de Deus Nova de Paz, eu fui num culto de ação de graça de 1 ano do pastor Tiago. Então, eu acho que o pastor Tiago já tinha iniciado ali, já fazia 1 ano, e aquele culto foi um culto de ação de graça. Ali já conheci a irmã Meire, meu Deus, que mulher incrível, acolhedora. Eu falei, gente, que lugar incrível, maravilhoso. E, assim, tudo, tudo. Como sempre, nunca perdeu essa essência, né? Esse carinho, essa recepção. Eu falei, eu quero fazer parte disso. E daí, o Lacon, na época, me apresentou tudo, apresentou a igreja, apresentou o ministério, me apresentou Deus e foi bênção. Só que eu tinha a Bruna tinha 3 anos. E tinham 2 crianças barulhentas na igreja. Oh, meu Deus. 2 crianças super barulhentas, uma delas a minha filha, a Bruna e a Sophie, As únicas, né? arrastando aquelas cadeiras de Verdade. plástico. Eu falei, gente, e assim, arrastava a cadeira, todo mundo olhava assim, tipo, cadê a mãe dessas crianças, gente? E eu, menina, silêncio, para, não arrasta. E por aí ia, e daí a gente precisa ter um lugar para as crianças, né? Foi assim que eu cheguei na igreja e cheguei no Ministério Infantil, porque eu me sentia na obrigação de cuidar da minha filha. A pastora Gemima, linda, estava ali servindo, louvando no altar, então, assim, eu tinha que cuidar da Sophie também. Pra ajudar. E das outras crianças, tinha Que foram chegando, Letícia, e foram verdade. chegando, tinha o Gustavo, que era bem novinho também, não tão frequentante, mas tinha algumas, menos de 5 crianças. Mas assim que eu comecei, me vi lá com o coração já de servir, falei, preciso fazer alguma coisa. E nessa época era na cozinha, né? Sim. Ainda meio desorganizada, mas era na cozinha. cozinha. Tava começando a construir lá, tinha uma escadinha de madeira que subia, Sim, descia meio que um mezanino, é. né? Bem perigosa. Bem perigoso, o teto mais rebaixado, né? E hoje eu posso ver a mudança aqui. Vamos para salinha. Então, muitas igrejas, né, têm essa visão de falar, vai lá para a salinha para não fazer barulho na igreja, para os pais poderem cultuarem sossegados, tranquilos, né? Oh, Vamos falar disso, infelizmente né? ainda tem esse olhar. Sim. Verdade. E aproveitando, a sala é um playground? É um lugar pra você ficar lá, solta seus filhos para brincar à vontade? Não, não. Quando eu lembro dessa questão de salinha, que eu mesma falei, não, a gente não pode mais falar salinha, nós temos que falar, hoje nós temos um culto infantil, Sim. né? E às vezes eu mesma acabo, seu filho não quer ir lá para a salinha? Não, gente, vamos tirar essa questão de salinha, porque salinha já lembra um playground, um lugar para distrair as crianças, para brincar enquanto o culto acontece. E não é um playground, como a gente ouve muito falar, não é um centro de babá gospel. É intencional, né? Hoje nós Sim. temos um culto infantil. E é muito importante, né? Sim, com Porque, certeza. infelizmente, muitos pais, né, ainda não dão essa devida atenção, que precisa ser intencional, e não somente quando chega na igreja. Sim. De casa, né, a vida, constante adoração ao Senhor. Sim, muitas vezes os próprios pais, né, olham para o ministério infantil como algo que está ali só para, fica aqui, cuida do meu filho por Sim. enquanto. E não olham com aquele olhar de que realmente nós não estamos lá só para cuidar, para brincar, nós estamos lá para orar, para ensinar, para levar o coração da criança até Deus, né? Essa é a Sim. intenção. E aproveitando esse gancho aí, fala um pouquinho para nós como que é o trabalho, como é desenvolvido esse trabalho B-Kids. Olha, quando eu falo do trabalho com crianças, levar as crianças, não só as crianças, como os voluntários também, a desenvolver o seu chamado, né? O Senhor
ele deu um chamado para cada um de nós, né? Ide, evangelizai Sim. a toda a criatura. Não, a partir dos 15 anos você vai e evangeliza. Não, são a todos. Então, quando eu vejo, se eu for pensar numa visão, como que eu vejo as crianças que estão lá cultuando comigo hoje? Eu vejo crianças que vão ser futuros advogados. Há pouco estávamos falando, né, da dificuldade de ter um advogado. Eu vejo crianças que vão servir como médicos, que vão servir no governo. Amém. A visão, o que eu vejo deles lá no futuro? E pensando nesse futuro, a gente tem que preparar para isso. Porque o nosso mundo secular, eles estão ali, ó, parece que estão sem parar, Sim. agindo na mente das crianças de como se vestir, o que comer, o que ouvir. Às vezes ouve uma música, 5 minutos, 2 minutos, fica semana a letra da música. E eles aprendem a letra ali, né? Sim. Muita facilidade. Muita Mas- facilidade. Então, o mundo secular, ele fica aí, é um trabalho direcionado para todas as idades, para todas as gerações. Quando eu vejo nessa visão, não, a gente precisa preparar as nossas crianças Uau. para chegarem nesses lugares, né, onde nós precisamos ter pessoas preparadas. Duas coisas que eu acho muito legal nesse período, né? Eu acho lindo, porque não é só vamos fazer parte, né? Porque Eli, vamos combinar que você não pode ver uma pessoa dando sopa ou até trabalhando, você chama para o ministério. Mas uma coisa muito importante que não é só estar ali, não é só ser jogado. Passa por uma preparação, tem cursos, fazem curso, né? Fazemos cursos com a APEC, já fizemos alguns cursos, e até para o ensino para bebês, que eu achei super importante. Eu lembro que quando a Sofia era pequenininha, acho que ela tinha 1 ano, 2, passava uma novela. E ainda quando eu assistia, né? Acho que foi a última novela que eu assisti, graças a Deus fui liberta. Mas quando eu... a musiquinha dessa novela, ela ficava na cabeça. E eu lembro que eu achava bonitinho ver a Sophie cantando. E aí um dia eu cheguei na casa do tio do pastor Tiago, e ele falou assim, olha, você sabe que a sua filha é uma esponjinha. E olha, cuidado com o que você deixa ela sugar. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, meu Deus do céu. A partir daí, eu falei para ela, meu amor, tudo o que for para louvar ao Senhor e adorar ao Senhor, seja qual ritmo for, pode cantar e dançar à vontade. Quando não for, você não pode. Porque se não é para adorar a Deus, nós não podemos. Eu comecei a incutir no coração dela, né? Na mente dela isso. E eu achei tão engraçado que ela foi crescendo, aí tinha acho que uns 4, 5 anos, aí tinha um vizinho tocando uma música que não era cristã. Ela passou... olhou pra mim e falou, nossa, mãe, essa música não é de Deus, não, né, mãe? Aí eu olhei pra ela e falei, não, minha filha. Então a gente não pode cantar. Não pode, né, minha filha? E eu achei engraçado que é justamente isso. É você entender onde você quer que o seu filho venha chegar e você, desde bebezinho, intencionalmente, já incutindo na cabeça. Já incutindo a palavra do Senhor. Porque não adianta a gente falar que, vai crescer na igreja... e quando for adulto, não vai se desviar se não passou a vida toda criando uma base sólida para isso. Sim, exatamente. Né? E eu dou glórias a Deus, porque hoje eu tenho visto o Ministério Infantil da nossa igreja desenvolver nesse espaço, Sim. sabe? E desenvolver com maestria, sabe? Não de... vamos dizer assim, encher linguiça, mas de palavra mesmo. Sim. E às vezes eu vejo a Helene, que hoje tem 6 anos, falar umas coisas que eu falo, não, você aprendeu onde? Na salinha, né, mãe? Na salinha. Na salinha. Não tem... ainda, né? Verdade. Tem que tirar, bem lembrado. Vou ficar aqui um exercício, não, tirar a salinha. Incutido na nossa memória. Eu também falo direto. Verdade. Culto, lá no culto. Lá no culto vou colocar na cabeça delas agora. Mas é importante, Sim. né? O quão importante é nós entendermos isso. E é uma vida, não dividida em esferas, mas uma vida intencional para honrar o nome do Senhor, seja em qual for. Sim, com certeza. E falando sobre esse trabalho do chamado, tanto das crianças para serem incutidos já no coração delas e também elas serem discípulos, né? Fazer o ID na escola. Depois eu vou contar uma situação legal. E como dos voluntários. Nesse início que eu estava contando, gente, era assim incrível. Ninguém queria ficar lá naquele quartinho com o teto rebaixado, na cozinha, com aquela baguncinha que tinha ali, porque estava em obra, né?
ninguém queria ficar ali. Muito calor, Sim. muita criança. E descobri esse chamado nas pessoas que são voluntárias também. Porque assim, eu perguntava, você Importante. gostar de criança? Tá, mas em que ponto você gosta de criança? Eu gosto do meu filho, do meu sobrinho, da criança que é boazinha. E da criança que chora, que xinga, que morde, que desobedece. Você tem que gostar também, sair de lá sem estar com aquele peso. Então eu via, Ó. era a época da minha humilhação. Chegavam pessoas na igreja, eu trabalho com criança. Nossa, e aí, vamos lá, você não quer servir? E não é isso. E o Lacombe até muitas vezes ele falou, amor, não faz isso. Tinha uma reunião, vem cá, alguém quer servir? E as pessoas, tá bom, deixa eu ir lá ajudar a pobrezinha. Tá ele que tá precisando de gente no ministério. E eu fui entendendo, não é que nós precisamos de gente. Nós Sim. precisamos de voluntários que querem Sim. servir. E isso é descobrir o chamado. Então hoje eu observo as pessoas Importante. e aí eu vou tentando descobrir isso na pessoa, se a pessoa tem essa vocação. Hoje, antigamente, entrava um para me ajudar, né? Tadinha de mim, que eu era legal, vamos ajudar ele. Mas entrava um, saía dois. Entrava mais um, saía mais um. Então era entrando e saindo uma rotatividade muito, muito grande. E o Lacon não fica chamando. Eu falei, mas se eu não chamar, vai ser só eu toda vez, só eu. Então tava pesado se eu tava reclamando disso, né? Sim. Só que eu tive um encontro, assim, nossa, verdadeiro com Deus. O Senhor também transformou a minha vida. Porque a ideia inicial é eu ir lá cuidar das crianças, da minha filha, que estava arrastando cadeira, fazendo bagunça na igreja, e os irmãos, já, né? Cadê a mãe? Então, no início foi isso. E quando é assim, é pesado. Você Verdade. sente sobrecarregado? Não, Sim. mas só tem eu, não tem mais ninguém. Tá? Então, eu tive um encontro com o Senhor. O Senhor, ele trouxe no meu coração não só o desejo de servir, mas o amor pelas crianças e a necessidade de estudar. Foi aí que conheci a APEC, que pude fazer, né? O curso e aprendi muito e tenho aprendido ainda. Legal. E aí mudou totalmente. Então, ela, não, Senhor, eu não quero pessoas que vão me ajudar, eu quero pessoas que querem servir e servir com amor. E hoje, nossa, deixa eu falar aqui, né? Não querendo me Precisa. gabar, mas hoje nós somos em 27 pessoas no Oh, Ministério glória a Deus. Infantil. Né? E é uma bênção, porque todos que estão lá, sabe, têm um coração voluntário e têm um amor pelas crianças. As pessoas que estão lá querem estar lá, não são pessoas que falam, não, eu vou lá ajudar. Não, não é ajudar, eles realmente servem. Então, é maravilhoso. E o trabalho que eu tento desenvolver é isso, né? Poder acompanhar, poder incentivar, Legal. né? Poder ver pessoas que têm esse carinho, esse amor. Porque realmente tem pessoas que não têm essa vocação. Não é porque é professor, porque trabalha com criança, que tem, não, eu vou, né? Às vezes também, como eu já ouvi, passo o dia todo cuidando da criança na sala de aula, chego na igreja para cultuar ou para servir criança de novo. Então, eu até entendo, né? Mas é bênção como o Senhor, ele tem enviado Amém. trabalhadores. Amém. Isso é muito legal. E você tem aí uma galera grande para te ajudar, mas ainda precisa de pessoas, não é assim, não, pode se voluntariar, é bênção. Mas Sim. conta para nós como é o culto infantil na prática. Ah, olha, nosso culto infantil tem 4 pilares. Eu adoro que você fala isso. 4 pilares. Nós temos um momento de oração, nós temos um momento de louvor, nós temos um momento de palavra, de oferta primeiro e depois a palavra. Após a palavra, a dinâmica, eles comem um lanchinho, isso com os kids. Nós temos salinhas. Nós temos uma sala onde atendo crianças de 1 até 3 anos de idade, que são os bebês. E olha uma coisa importante que a gente não se atenta. Os bebês trazem informação desde o ventre da mãe. Né? Então, os pais que deixam seus bebês lá de 1 a 3 anos, não pense que seu filho não Sim. está sendo ministrado, Sim. porque está desde o ventre, desde a criação, a criança já traz informação. E imagina 2 horas ali, a gente curtindo na cabeça do bebê, você é forte e corajoso, Jesus te ama, e cantar uma musiquinha que fala de Deus, né? Um louvor para aquela criança, orar pelos bebês.
né? Às vezes os pais, na correria do dia a dia, não impõem a mão sobre o bebê, sobre o seu filho e ora. E ali a gente tem essa rica oportunidade de fazer isso. Que lindo. E olha assim que honra, olha que prazer poder chegar na vida de uma criança de 1 a 3 anos que mal fala, que mal compreende, que a gente pensa que não, né? É, Mas é isso mesmo, sim, a gente eles pensa. entendem muito. Então nós temos essa rica oportunidade de orar por aquela criança, de profetizar sobre a vida deles. A nossa visão de ver futuros governantes, né? Amém. Futuros advogados, médicos, pessoas que estarão em alto Glória a Deus. escalão e Amém. cristãos, Amém. que desde bebê já vem sido E isso é muito importante, você me fez lembrar, um adendo muito importante aos pais, não impeça os seus filhos de verem você estudando a Bíblia, de você orando, porque eles precisam ver, eles precisam se interessar por isso. Sim. Porque se não vê, não entende, não se interessa, não se importa, né? Então, não vai entender o porquê a pessoa faz isso. Mas aí a nossa vida de devocional com Deus leva também os nossos filhos a amarem e a desejarem a mesma coisa, né? Sim, sobre isso eu tenho até uma situação que eu vou contar já nos detalhes. Eu não posso esquecer disso, eu preciso voltar nesse assunto. Ainda falando do culto, como que é o nosso culto, né? Falando dos bebês, a nossa rotina é essa. Então, às vezes a criança chora. Sim, é comum chorar no início. São pessoas diferentes, estranhas para ele. Sim. Né? Então, pensando nessa questão, a gente até tenta deixar na escala sempre as mesmas pessoas para que a criança se acostume. Foi o que a gente aprendeu no curso da APEC, né? De, tipo, o pai vai 4 domingos, cada domingo é uma tia diferente. Então, o filho, né, bebê estranha, vai chorar toda vez. E como na creche, eu sempre pergunto pro pai, seu bebê já estuda, já vai pra creche? Quando vai, a criança fica de boa. Às vezes chora um pouquinho só, mas logo se acostuma, né? Quando não vai chorar um pouquinho, mas a gente até deixa que a mãe ou o pai possa ficar lá para a criança ir conhecendo um ambiente, né? Legal. E com os bebês é isso. E é maravilhoso. Eu amo estar, eu sempre estou na escala com os bebês. Acho que por ser mãe também tem mais essa fase. É mais fácil para mim, né? E nós também temos os kids, que são de 4 a 9 anos, né? Que são os 4 pilares que nós servimos com eles. Infelizmente, entre aspas, algumas crianças, elas preferem ficar lá em cima, na nave. Nossa, como me parte o coração quando eu tô lá cultuando, que eu olho e vejo uma criança. Eu olho e vejo uma criança. Aí eu pergunto pro pai, por que ele não quer ficar no culto infantil? Não, ele gosta do louvor. Aí desce depois, só que do descer depois, já passou ali a oração, já passou lá o louvor com eles, talvez já tenha passado a oferta, a criança pode descer no momento da palavra, já perde ali um pouco do conceito, ele não pega o culto infantil do início, né? Então, a gente até pede, gente, deixa os filhos de vocês lá, assim que você chega. E chega às 6, chega às 18, chega às 9, que às vezes também tem pais que chegam um pouco, né, uma meia hora depois. Ali a criança também já perdeu uma parte, né, do culto, né? Assim como os adultos, né? Tem toda a rotina, tem a programação para seguir, né? E ainda falando deles, como que é, né, o culto infantil? Nós temos um planejamento anual e cada mês nós tratamos um assunto, para não ficar assuntos aleatórios e para facilitar o entendimento da criança. Um mês nós falamos sobre o perdão, no outro nós falamos sobre o Espírito Santo, ou falamos sobre cura, e em diversos assuntos. Nós temos todo o planejamento ali anual. E é importante quando a criança consegue estar os 4 domingos, para não perder nenhuma das lições. Ela consegue ter um entendimento bem melhor do que está sendo aplicado, ela consegue gravar, entender melhor, né? A gente trabalha muito com memorização de versículos, né? Então é bem bacana. Hoje eu tenho enviado para os pais tudo que foi ministrado no culto, para que durante a semana aquele pai ou a mãe que pode poder acompanhar com o filho, saber o que ele está aprendendo para ir tratando ali daquele assunto. Manda tudo, manda até a base bíblica. Olha, pai, lê isso aqui, você vai conseguir. Legal, muito bom. Então, são tudo estratégias que também aprendemos nos cursos que nós especializamos. E esse é o nosso culto infantil, com os 4 pilares. Muito bom. E por que eu devo levar os meus filhos para o culto infantil?
Eu meio até que já respondi essa pergunta, né? Quando eu penso em Colossenses, eu posso ler? Pode, Posso. pode sim. Esse versículo em Colossenses 2:8 responde. Por que que eu devo levar meu filho para o culto infantil? Tá dizendo assim, ó: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós falamos um pouco sobre isso, sobre o que a cultura secular tem ensinado os nossos filhos, tentado, né? Então eu falo sempre que é mais fácil você construir do que desconstruir. Então eu tenho que ensinar primeiro. Por que que eu devo levar meu filho? Porque ele precisa aprender, né? Não o que o mundo está ensinando com as tendências que vem atacando as gerações de hoje com rede social, com tudo mais, né? E é incrível que esse mês agora de outubro nós falamos sobre conectados com Deus. Então nós temos que usar a linguagem atual, né, para atrair, né? Como eu me conecto com Deus, o orar, né, o louvar, o buscar. E, gente, por que, pais? Por que levar meu filho à igreja? Né? Vamos construir ao invés de desconstruir. Você me fez lembrar um testemunho de uma cantora mineira, e ela fala assim que por um tempo na infância e adolescência, ela estudou numa escola católica e depois foi para uma escola que, acho que, não sei se eram ateus e tudo mais. E ela disse que, principalmente na adolescência, que foi uma fase que é uma fase bem difícil para os adolescentes, para os pais de adolescentes, lidar com as situações, né? E ela comenta que na escola ela era muito bombardeada, como todos eles eram. Só que ela falou assim, só que na minha casa eu sentava com os meus pais à mesa, nós tomávamos café juntos, orávamos, falávamos sobre Jesus. Então eu já saía de casa cheia, que é aquela esponja. Sim. Ela já saía preenchida. Como que ela ia entrar em algum momento em dúvida se ela tinha dentro de casa a base, os pilares, a orientação, né, o direcionamento. O que eles falam no mundo jamais vai ocupar a mente dela, porque ela já está com a mente preenchida, não somente pelo cuidado familiar, mas com a palavra do Senhor. Né? E isso é muito importante que você falou, faz total sentido. Né? Não tem como a gente falar... Não, depois dos 15 anos a gente começa a falar sobre Jesus. Sim, e acontece muito, né? Muitas mães, às vezes, procuram a hora por meu filho, tá numa fase rebelde, né? Então, isso, né? E buscam. Mas Fala assim, vamos orar por você. se buscar antes, é melhor ainda, vai. Evite transtornos. Não que eles não vão ter as escolhas deles, mas é mais fácil. Sim, eles vão ter uma direção. Uma vez o pastor Tiago falou assim, leia a Bíblia. Como que você vai lembrar de algo que você nem leu? Às vezes nós estamos numa situação, não, peraí. Eu lembro que na Bíblia tá escrito isso. Sim. Falando disso, uma vez eu falei, estavam comentando sobre... Sabe quando alguém dá uma palavra, quando alguém profetiza sobre... Sim, promessa. Ai, ninguém nunca fez uma profecia sobre a minha vida. Eu lá revoltada, porque ninguém nunca profetizou para mim, lá no início, né? Ela falou, não tem promessa para minha vida. Ele falou, lê na Bíblia, tem um monte de promessa para você aí na Bíblia. Particularmente feita para você. Particularmente. Eu falei, nossa, eu vou ter que ler para ver minhas promessas, já que ninguém me profetizou. E é isso, eu levar meu filho desde pequeno. E tem uma coisa que eu também aprendi com o Lacon, né? Às vezes o filho tá ali bagunçando, fazendo tudo errado. Criancinha, né? Tá, sei lá, não tá obedecendo. Aí o pai fala, eu vou te levar para a igreja. A criança, não, a igreja é algo ruim. Então ele vai pensar, a igreja é ruim, meu pai tá querendo me levar para a igreja porque eu não tô obedecendo. Obrigada. Fazer aquela psicologia reversa. Você tá desobedecendo? Você não vai para a igreja hoje. A criança, não, fica quietinho porque eu quero ir. Então. Se eu sinto desejo, né? Do contrário. Não, sim, eu faço isso em casa com a Luísa. Não, mãe, eu quero ir. Que fofa. Ela é uma fofa demais, meu Deus. Sim. Queria perguntar para você também, e aí você pode contar os testemunhos que você deixou para essa parte. Qual foi a coisa mais linda que você já viveu, ou vocês como um ministério, no ministério infantil? Olha, acho que todo dia nós temos
algo lindo acontecendo. Sério, o ministério infantil a gente até brinca, se o Senhor Jesus fosse uma igreja, o primeiro lugar que ele ia era no ministério infantil. Ele ama as criancinhas, né? E tanto isso que eu até acabei não mencionando o quanto é próspero o ministério infantil. Como eu tenho visto essas maravilhas. Tem pessoas que entrou lá na Betuel, ofertou para o ministério infantil, ofertou coisas assim, se eu fosse pôr em valores, é incrível. Depois a pessoa acabou não ficando. Eu falei, Senhor, o propósito do Senhor era apenas abençoar o ministério infantil. Eu lembro como se fosse hoje, estávamos, né, o Lacon tinha acabado de reformar, de construir a salinha das crianças. Aliás, eu quero até agradecer, né, porque ele é o meu companheiro e apoiador no ministério infantil, que é o artista da casa, né? A gente está fazendo uma festa para as crianças, ele é que desenha, que faz o barquinho, né, que pinta a sala das crianças. Isso é artística da Betuel. Sim, né? Então, lá sempre apoiando e ama esse ministério, ora comigo pelas crianças, pelos voluntários, né? E te abençoa. Isso é lindo. E abençoa. E estávamos lá nessa reforma, pintando, decorando, que, aliás, gente, se eu fosse falar de todo mundo, a Ana que também é líder comigo no Ministério Infantil, né? Que arrasa nas decorações, nos adesivos, em tudo que faz. Inclusive, Anami personalizado. Anami personalizados, @ segue lá. É isso aí. E ela estava lá também nesse dia, e outras pessoas servindo lá, ajudando na decoração, né, na pintura, tudo. E falava, vamos apontar os lápis. Uns lápis assim, ó, um toquinho de lápis assim. Eu falei, gente, nós precisamos de lápis de cor. Pastora, não passaram 10 minutos. Chegou tanto lápis de cor, tanta canetinha, tesoura, cola, que essa pessoa levou, e visuais, e em tapete. Nossa, ela abençoou, é um ministério muito próspero. O Senhor Jesus ama as criancinhas, né? E sempre, sempre prospera. E uma coisa legal, antes de você concluir, que as pessoas acham que o ministério mais importante é aquele que fica em cima do altar. Aquele que tem o destaque. Sim. E o ministério mais importante da nossa igreja é o terreninho, né? O terreninho quer dizer que o coração é pequenininho. Sim. Mas o culto infantil, Sim. o cuidado com as crianças, o ministério infantil, ele é o ministério mais importante da nossa igreja. E precisa da nossa atenção, do nosso cuidado e da nossa oração também. Sim, com certeza. É ali a base, né? Quando o Senhor Jesus, Pedro, tu me amas? Né? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Primeiro quem? Os cordeiros, né? Eu até ouvi, para quem faltou na aula de matemática, os cordeirinhos são os filhinhos das ovelhas. Então, o Senhor Jesus pediu primeiro para amar os filhinhos. E também quem quer herdar o reino dos céus. O reino dos céus tem que ser como as crianças. Mas eu não contei as maravilhas que nós vivemos lá. Gente, é incrível. São tantas, né? Além de ser um ministério que foi bastante abençoado ali no início de tudo. E tem sido, quando a gente faz uma festa na igreja, tem doces até hoje. Os irmãos, eu faço uma lista rapidamente. Os irmãos, eu quero 10 pacotes daqui, 10 caixas dali. Rapidamente essa lista. Assim, não, eu dou. É preenchido. Né? E como eu vejo, como isso, eu tenho tanto amor por essas coisas que eu não tenho palavras, dá vontade de pegar a pessoa e obrigada. É muito bom. E é muito bom. Falando, né, agora das crianças, uma vez aconteceu, um dos nossos costumes é orientar as crianças sobre o que vai acontecer. Porque a criança precisa ser informada, né? Não é só, vem cá, eu vou fazer e tá tudo certo, não. Essa aula foi com a Gi. A Gi, olha, nós vamos ter um momento agora de oração, depois nós vamos louvar e depois nós vamos ter a oferta, depois nós vamos ter a palavra. Porque as crianças ficam, tia, e o lanche? Teu lanche? Então, ele já está sabendo que o lanche é lá no final. Então, ele precisa saber, ele precisa ser orientado, né? Nesse dia, há uma menina que frequenta a nossa igreja, e é bênção, no princípio, ela ia, apenas ela, com a tia. Os pais dela, não. Hoje, a mãe dela vai, mas ela veio primeiro. Glória a Deus. Né? Ela veio primeiro. E esse dia, ela levou 2 bis. E nós não vimos entrar, porque não pode entrar com doce, né? Mas quando ela soube que ia ter oferta, ela já ficou preocupada. O
que ela fez? Ela vendeu um bis por R$ 2 Dentro do culto. lá, lá no culto infantil. Nossa Porque ela foi informada que ia ter oferta e ela não Você é tinha empreendedora levado. desde pequena. E ela não tinha levado. E uma coleguinha comprou o bis por R$ 2. Tinha levado. Até hoje eu não sei quem é a criança que vendeu o bis. Não precisa saber. Mas a pessoa que... Na verdade, eu não sei quem é a pessoa que comprou o bis. Sim, Né? sim. Tudo bem, não precisa saber. É. Que ela comprou o bis com dinheiro que ia ofertar na oferta. Mas a menina que vendeu. E na hora da oferta, ela ofertou o quê? R$ 2. Ai, meu Deus. Mas assim, foi lindo a ideia dela, a intenção, né? E ainda falando sobre oferta. Gente, outro dia eu contei, tinha R$ 360 de moedinhas. Olha que lindo. Então, as crianças têm esse coração de entender a importância, né, da oferta. E é muito lindo, muito, muito sensacional. Quando eu vejo eles entendendo e aprendendo sobre isso, né? Os milagres, né? Sim. Que a gente vê, não é só os grandes, os grandões, né? Essas pequenas coisinhas. Né? Sim, sim, não importa. Moedinhas lá de 5 centavos, de 10 centavos. E é o nosso lema lá, das tias e tios que servem. Né? Hoje nós temos também agora dois, que era só o Gustavo, agora temos o Anthony. São 3, e o Kaique, Olha, que entrou também para o Opa. Ministério Infantil. Então, são 3 homens lá representando a figura masculina, que é muito importante, sim. né? Em todos os aspectos, em todos os lugares. Embora eles são bem jovens, né? Mas eles estão ali. E que nós temos bastante teens, né? Na nossa igreja tem os teens de 10 a 16 anos. E muitos deles servem, e não importa a idade. Que eles vão crescer, eles estão frutificando ali. E sabe uma coisa que a gente sempre vê? Às vezes você descobre o seu chamado, muito tarde. Não vejo, talvez eu nem veja os frutos, né, do trabalho, né? Não acontece muito isso. Você tem uma fruta aí, a tâmara, que demora 80, 100 anos para dar frutos, né? Você planta, mas você nem vê. Então, quando começam cedo, como os teens têm servido no Ministério Infantil, né, eles vão ver muitos frutos quando estiverem numa idade mais adulta, né? Verdade. Mais do que eu tenho visto já. Eles verão muito mais. E as crianças que estão lá aprendendo, que vão também ministrar. Um fato que eu ia falar, que eu tô lembrando, que uma criança, ele foi ministrado lá, que os olhos do Senhor estão por todos os cantos. Então, o Senhor, ele tá vendo tudo que você tá fazendo. Você não vai conseguir esconder nada. A aula foi mais ou menos nesse sentido. E essa criança foi para a escola no dia seguinte, chegou lá, ele falou pro coleguinha, você sabia que Deus está vendo tudo que você está fazendo? E ele estava falando sobre a aula, e a professora ouviu, e a professora perguntou para a mãe, vocês são crentes? Olha só que interessante, né? Uma coisa que a criança aprendeu lá no culto, você sabia que os olhos do Senhor estão por todo canto? Então, é muito bom quando os pais dão esse feedback e a gente entende, não, tá dando certo, vamos continuar, ou vamos melhorar, né? Isso também foi uma das situações que alegrou muito, que a gente viveu. Outro fato que aconteceu, que nós vivemos no Ministério Infantil, né? Mais um dos, fora da situação do BIS, fora da situação da escola. Uma vez aconteceu de uma criança, porque nós sempre fazemos a pergunta de quem quer aceitar Jesus. Não é o apelo, porque nós não apelamos, não. Para as crianças não precisa apelar, não. Criança é ótimo, né? Por isso. E se eu fizer a pergunta, se você aceita Jesus, todo culto eles aceitam, e amém. Todo culto nós vamos orar, todo culto nós vamos lá. É uma dessas. São mais de várias vezes. Teve uma situação que uma criança aceitou Jesus lá. E, ao mesmo tempo, os pais também, lembra, né? Lembro. Foi incrível isso daí, foi maravilhoso. Assim, eu lembro que a gente estava lá em cima no culto, os pais estavam aos prantos lá, aceitando o chamado do Senhor, e vai buscar a criança, vai buscar. E ela subiu aos prantos também, porque já foi informada do que estava acontecendo. Sim, ela tinha, né? Ela tinha aceitado Jesus lá, aquele dia foi maravilhoso, assim, incrível o que o Senhor faz no nosso meio, né? Sim. E outra situação foi que, numa aula do Plano da Salvação, eu amo o Plano da Salvação. O Plano da Salvação ele é ministrado direto na igreja
para ser renovado para as crianças aprenderem. O que é o plano da salvação? Para os pais, né, que estiverem assistindo poder entender. Nós mostramos para a criança que existe um céu, que no céu tem ruas de ouro, que não tem dor, não tem sofrimento, não tem escuridão, porque o Senhor é a própria luz que vai iluminar aquele lugar. E nós mostramos para a criança a maravilha do céu. As crianças, uau, eu quero ir nesse lugar, né? Esse céu é representado pela cor amarelo. Então, o plano da salvação ele é representado por cores. Então, o amarelo representa o céu. Explicamos para a criança como é o céu, o que tem lá, o que espera. As crianças ficam maravilhadas. Nossa, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Mas existe um abismo entre eu e você para chegar lá. Pecado, representado pela cor escura. E o que é pecado? Nossa, é incrível como as crianças sabem definir o que é pecado. Existe uma regrinha que pecado é tudo aquilo que eu escuto, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. E eu falo isso para as crianças e eles repetem comigo e tem que ficar gravado na memória que é tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço que não agrada a Deus. E quem pode dar um exemplo do que eu ouço que não agrada a Deus? Ô tia, o meu irmão ou meu primo, ou não sei quem, escuta funk. É umas músicas que falam umas coisas assim. E eles dão sempre um exemplo, né? Escuta. E então, essas coisas que desagradam a Deus, não pode. E o que eu vejo? E eles têm sempre um exemplo do que eu falo. Quando eu falo fofoca, quando eu escuto também, quando eu falo, quando eu vejo coisas proibidas no celular, que eu sinto quando eu sinto raiva, quando eu quero bater em alguém, que eu faço quando desobedeço o papai ou a mamãe. Então, eu só falo que é o que eu escuto, que eu sinto, que eu faço, que eu vejo, que não agrada a Deus, e eles já sabem o que é. Sim. Isso é o pecado. Mas vem o vermelho. O Senhor tinha um plano lindo, maravilhoso, que ele amou tanto o mundo, e entra João 3,16, que eles precisam decorar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. E aí eles entendem isso, e aí eles entendem que o vermelho, o sangue de Jesus, ele nos limpa do pecado e nos permite entrar no céu. E aí eu falo sobre o branco, que é a purificação, aquele coraçãozinho que era preto, agora ficou branco através do sangue de Jesus. E aí nessa parte do branco nós fazemos, né, a pergunta, explico para ele o que eu aprendi em Romanos 10:9, que com sua boca confessares e crer, será salvo, né? De crer no sacrifício de Jesus, você será salvo. E também em João 1:12, 1 João 1:12, todo aquele que, nossa, eu falei 1 João, não estou lembrando agora, mas todo aquele que confessa Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, apenas aqueles que confessaram Jesus e que creram nele, que creram no sacrifício de Jesus, têm o direito de ser filhos. Porque daí a gente pergunta, né? Tem um ditado popular que a gente aprende: filhinho de peixe, peixinho é. E filhinho de crente é crentinho? Não, precisa aceitar Jesus sim. A criança precisa confessar Jesus com a sua própria boca. Que eu entendi isso. Romanos 10:9. E as crianças entendem isso. Nesse momento nós fazemos a pergunta: quem quer aceitar Jesus? É unânime. Todos querem. E eles aceitam a Jesus, e depois vem o verde por último. Que eles ali, o que o verde representa? Tia, minha blusa que é verde. Alguns vão falar a natureza, a árvore, e é isso mesmo, a árvore significa crescimento. Hoje vocês são uma sementinha que estão aceitando Jesus e vocês vão crescer como uma árvore, ter raízes. E o que uma árvore precisa para crescer forte? Precisa de água. Jesus é água viva, Jesus precisa de luz, Jesus é a luz do mundo. E aí nós sempre envolvendo as crianças nisso, e na mente deles, eles estão lá, são umas sementinhas que vão crescer como árvores e ser fortes. E aí nós explicamos o plano da salvação dessa maneira, bem, com bastante visual, bem lúdico. Legal. E o plano da salvação ele também pode ser explicado como o segredo da melancia, porque a melancia tem todas as cores, que é o amarelo, o preto, que é o carocinho,
o vermelho, tem o branco e tem o verde. O amarelo, a florzinha da melancia amarela. Então, a gente está sempre repetindo o plano da salvação, mas de diversas maneiras. Aí tem um livro sem palavras e tem vários visuais. Legal. E as crianças amam, e isso tem que ser incutido. E falando sobre o plano da salvação, o que aconteceu? Uma criança começou a chorar. Vai entrar naquilo que você comentou e que eu falei que eu não posso esquecer. A criança chorou, chorou, chorou. Eu fui até lá falar: o que aconteceu? Tia, o meu pai não vai para o céu, ele não aceitou Uau. Jesus. A minha mãe vai, eu vejo ela orando. Meu Deus. Ela fica de joelhos na sala orando. Olha a importância do filho ver os pais ali naquele momento, né? O momento a sala que nós aprendemos no curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, né? Então ele chorou tanto. E eu até falei com a mãe dele quando ele chegou em casa. Ele falou pro pai dele que ele precisava aceitar Jesus, que senão ele não ia pro céu. E aí o filho ministrou a vida do pai, ele ficou tranquilo. Mas assim, quando eu vi ele chorando mesmo, preocupado com a salvação do pai dele, nossa, isso foi incrível, assim, foi para mim Ele entendeu. uma das situações. Uau. Ele entendeu. E aí eu falei com a mãe dele, e a mãe dele até me explicou, não, o pai dele até ora que ele não vê. E foi incrível, foi muito bom. Isso é apenas um pouquinho. Se a gente fosse falar, se Sim. fôssemos falar de tudo, né, não ia dar tempo. Com certeza, convidando ali para viver no ministério, Sim, você ser quer voluntário, entender com mais, ser certeza, voluntário. vai entender. Sim, com certeza. E é maravilhoso porque nós aprendemos com as crianças, né? A gente pensa que tá lá Sim. para ensinar. Sim. Tô lá para aprender. Eu aprendo muito cada vez mais. E ter esse olhar, assim, para as crianças de entender o coração delas, de fazer com que o coração deles sejam alcançados por Cristo, né? Que eles exerçam o chamado do ID, de evangelizar também. Muito importante. Muito bom. Eu até falei esses dias com a necessidade tanto de um adulto de se arrepender e confessar Jesus é a mesma para uma criança. Sim. Enquanto a gente precisa dar atenção a isso. Sim, com certeza. Mas a criança não tem pecado, todos nós temos, já nascemos pecadores, a natureza pecaminosa, né? E a importância, na Bíblia está escrito que é necessário confessar. E lá não está dizendo que é a partir de tal idade. Está falando a toda criatura, toda. Aí uma coisa que é muito importante, que isso marcou muito. A criança traz informação desde o ventre da mãe, né? Que tirar o que nós podemos fazer 2 horas é pouco, pode até ser, mas é o suficiente. Talvez a criança não teve mais que 2 horas durante a semana para ouvir falar de Jesus. Sim. Entendo também a correria do pai ou da mãe, às vezes não tem esse tempo. Verdade. E ali nós temos a rica oportunidade de ter pelo menos 2 horas, 2 horas e meia com as crianças, de poder ministrar sobre a vida delas. Amém. É muito gratificante. Demais. Não somente pelo que você tem compartilhado, o que nós estamos vivendo, mas o que o Senhor tem feito e continuará fazendo através desse ministério maravilhoso, através da sua vida, aí liderando esse ministério lindo da sua família abençoada, que nós amamos demais, e tendo a certeza que nós estamos aí plantando num local onde o Senhor vai dar o crescimento, mas é lindo ver, e daqui a pouco nós vamos, como você falou, né, colher esses frutos. Já estamos colhendo, né? Sim. Ainda mais nós colheremos. Sim, e quanto antes, melhor ainda. Assim, Poder ver os frutos o quanto antes, né? E o Ministério Infantil marca mesmo a vida de crianças. Se você voltar lá atrás, você vai lembrar de alguma coisa que você viveu, né? Verdade. E demais. Eu falei esses dias. Nasci e cresci na igreja, né? Então, o Ministério Infantil, na verdade, toda fase, eu tenho gravado muito na memória, isso é muito importante. Eli, muito obrigada por estar conosco, por compartilhar a sua sabedoria, por compartilhar aí o que o Senhor tem jorrado sobre você, sobre a sua casa, sobre o ministério B-Kids, né? Que é B-Kids, Betuel Kids. É uma alegria muito grande poder servir o Senhor com você, viu? Isso é uma bênção. Amém. Eu sou muito grata e não poderia deixar de agradecer a minha família, né? Todos servem no Ministério Infantil. O meu esposo, a Giovana, a Bruna, logo mais a Luísa. A partir dos 12 anos já pode. E todos da equipe que, assim, eu não tenho palavras. De verdade, eu vejo a dedicação, o amor pelas crianças. Então, se não fosse esse corpo
nada disso seria possível. E mais ainda, se não fosse o Senhor Sim. trabalhando. Por muito tempo, eu ficava preocupada em ter pessoas. Quando eu aprendi a descansar, eu falei, não, Senhor, a obra é sua, não sou eu, não é a força do meu braço, a mulher superpoderosa que vai fazer acontecer, é o Senhor que faz. E o Senhor, graças a Deus, tem enviado pessoas dedicadas, tem enviado trabalhadores. Amém. E vem mais. E ainda há vagas. Há E vagas há disponíveis. há vagas com certeza, para servir com comprometimento, não para ajudar, porque nós não precisamos de ajuda. Sim, muito importante lembrar disso. Sim. Deus abençoe. Obrigada Amém. mesmo, mesmo, mesmo. E eu também quero agradecer a vocês, os pastores, que olham para o Ministério Infantil, porque se não fosse vocês terem essa visão e esse amor pelas crianças, também nada disso seria possível, né? Então, tudo partiu ali, da visão, do chamado que o Senhor deu para vocês. E obrigada por amar esse ministério, porque vocês, assim, simplesmente deu carta branca, né? Obrigada pela confiança de confiar, assim, em toda a equipe, de estar fazendo um trabalho que é o Senhor que tem nos motivado. Seguimos no mesmo propósito. Sim, seguimos no mesmo propósito. E eu amo servir ao Senhor com você, com o pastor Tiago, que são nossos amigos, né, de sempre. Amém, amém. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito importante a sua participação aqui. E você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Você que deseja, eu gostaria de levar a minha empresa, de levar o meu trabalho para um podcast, para um trabalho específico, entre em contato conosco. Nós te colocaremos em contato com quem produz esse trabalho maravilhoso e você possa ser alcançado e também alcançar pessoas para a honra e glória do Senhor, ou para o seu serviço, para aumentar a quantidade de pessoas que aprendem, né? Eu trabalho na mesma função, vão aprender juntos. E entre em contato conosco, tá bom? Que o Senhor te abençoe de maneira especial.